So we're going to read Revelation chapter 5 again. Vamos ler Apocalipse capítulo 5 mais uma vez. I'm going to read from verse 1 to verse 10. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Once more, you are very welcome in the house of God this morning. Mais uma vez você é bem-vindo na casa de Deus essa manhã. Thanks for coming to worship God with us. Obrigado por vir adorar a Deus conosco. I want to read this text that is so powerful about the power of Jesus in heaven. Eu vou ler esse texto que é tão poderoso, falando sobre o poder de Jesus no céu. Revelation chapter 5 verse 1. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals, and I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed, and he is able to open the scroll and its 7 seals." Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. And the lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased to God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on earth." Capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: "Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?" E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra de que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o
nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Before we sit, let's pray now. Father God, in Jesus' name, Vamos orar. Pai Deus, em nome de Jesus, I pray that you bless every head that is listening to your word this morning. eu quero que você abençoe cada ouvido que está ouvindo a tua palavra aqui de manhã. Bless us with the blood of Jesus. Nos abençoe com o sangue de Give us Jesus. understanding Nos dê um entendimento and revelation e revelação of the power of your word. do poder da sua palavra. And most of all, E mais que tudo, the supremacy of Jesus Christ, a soberania do Senhor Jesus that Cristo, is above all names, que está sobre todo nome, that He is worthy que Ele é digno to save our lives de salvar as nossas and vidas answer the questions of our lives. e responder as perguntas So das we nossas praise vidas. Jesus this morning, Nós louvamos Jesus and we hoje receive Him in this e place. nos recebemos neste lugar. Pode sentar diante de Jesus, please. Remain Thank you. seated. God bless. I was reading this text. I was actually praying, Eu estava lendo esse versículo, na verdade eu estava orando, and God brought me to this declaration from the court of heaven. e Deus me trouxe a essa declaração da corte dos céus. Specifically on verse number 9. Em específico, o versículo número 9. What we have in this text is the heavenly host that were gathered around the throne of God. O que nós temos nesse versículo são os seres celestiais que estavam em volta do trono de Deus. All the angels and beings in heaven were assembled as a court of decisions. Os seres e os anjos no céu estavam reunidos como uma corte de decisão. And there was a problem because there was this book with 7 seals, and that book represents the life on earth and all the history and all the problems and all the things that is concerned to us. E tinha esse livro com 7 selos que representava a vida na terra e os nossos problemas e tudo que nos representa aqui. And also that book represents all the involvement of God with man and all the decisions that God has to do concerning humanity. E aquele livro representa todo o relacionamento de Deus com o homem, tudo aquilo que Deus tem que fazer com o homem. So there was this book. E isso era esse livro. If you go slowly with me, because if you understand the problem of this book, you will understand why Jesus is worthy of touching that book. Se você vir comigo bem devagar, e você vai entender o problema desse livro e por que Jesus é digno de tocar nesse livro. John, the apostle, is seeing this vision on Revelation. João, o apóstolo, está tendo essa visão em Apocalipse. And in chapter 5, he said, "Then I saw," E no capítulo 5 ele diz: então eu vi, in my vision, of course, na minha visão, "in the claro, right hand of him who sat on the throne." na destra de Deus, na mão direita de Deus. So he was seeing God, of course. Então eu estava vendo Deus, claro. There was a scroll with writing on both sides and 7 seals. Tinha um livro com escrito dos dois lados e 7 selos. I see a book as John in the hand of God. Eu vejo esse livro, como João falou, na mão de Deus. Heaven has registries and records. Os céus têm registros e recordes. And this book in the hand of God has 7 seals. E esse livro na mão de Deus tem 7 selos. It's concerning our history on earth. E é sobre a nossa história aqui na Terra. And also the decisions, the legal decisions of the court of heaven concerning to us. E sobre as decisões legais da corte dos céus sobre nós. This is not a simple book, just a book of records. Não é um simples livro de recordes. There was a book that nobody in heaven or on earth or under the earth could touch the book of even looking. Era um livro que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia olhar e nem tocar no livro. This is not any book. Não é qualquer livro.
God is not dealing with a simple thing here. Deus não está lidando com algo simples aqui. Because in verse 2 says, Then I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice. No versículo 2 diz, então eu vi um anjo forte bradando com grande voz. And he was asking, Who is worthy to break the seals and open the scroll? Ele diz, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? And verse 3 says that, But no one in heaven, on earth, or under the earth could open the scroll or even look inside. E no versículo 10 diz que ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. This is not any book. Não é qualquer livro. But this book is in the hand of God. Mas esse livro está nas mãos de Deus. And God had to deal with this book. E Deus tinha que lidar com esse livro. When you read the book of Revelation, you see that book brings the wrath of God over the world. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que aquele livro traz a ira de Deus sobre o mundo. It's the judgment of God in human history. É o juízo de Deus sobre a história humana. We all know that there is a God. Todos nós sabemos que tem um Deus. And there is a history, we are living in it. E tem uma história que nós estamos vivendo nela. We also know that this sovereign God will judge history of man. E sabemos que esse Deus soberano vai julgar a história do homem. So when we stumble, when we see this book, when we encounter this book here on chapter 5, E quando nós encontramos esse livro aqui no capítulo 5, we encounter a crisis in heaven. nós encontramos uma crise nos céus. And the crisis is one that is asking for someone that is worthy. Is there anybody worthy to open this book? E a crise está se perguntando, quem é digno de abrir esse livro? The situation is chaotic here, very serious. A situação é caótica, muito séria. And the meaning of this book is that this book has the secrets and answers. E o significado, o segredo desse livro é que ele tem as respostas. This book has the eternal plans of God. Tem as anotações de Deus, os planos dele. And all the justice of God involved in human history. E toda a justiça de Deus envolvendo a humanidade. And the seriousness of this book raised a heavenly question. E a seriedade desse livro levantou uma pergunta celestial. Who is worthy to open the book and break its seals? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? And no one in heaven and earth and under the earth was not able to touch that book. E ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra era digno. The situation was so serious that on verse 4, A situação era tão séria que no versículo 4, John, in his vision, he started weeping. João, em sua visão, começou a chorar. He said, And I wept because no one was found worthy to open the book. E ele disse, eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. But then there was an answer on verse 5. Mas aí teve uma resposta no versículo 5. Because one of the elders, one of the spiritual beings that was before the throne of God, Um dos anciões, dos seres celestiais que estavam diante do trono de he Deus, answered John and said, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. e ele disse para ele, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Here we have the answer of heaven to that crisis. Aqui temos a resposta dos céus para aquela crise. There is someone who's able to open the book. Tem alguém que é digno de abrir o livro. There is someone who's able to open the book. Tem alguém que é digno de abrir o livro. And one of the elders said to John, Do not weep, because there is one person that is worthy to look at this book. E nos anciões disse para João, não chore, porque tem um que é digno de abrir esse livro. So as you understand the crisis that was happening in heaven at that time, Então, enquanto você entende a crise que estava acontecendo no céu there naquele was a tempo, very serious crisis. era uma crise séria. I want to tell you, God put himself in crisis. Eu vou te falar, Deus se coloca em crise. He put himself in situations that only he can resolve. Ele se coloca em situação que só Ele pode resolver. He said that no creature he created in heaven could be able to look at that book. Ele diz que nenhuma criatura nos céus podia nem olhar para aquele He livro. made a situation that no creature under the heaven, on earth or under the earth could
touch that book. Uma situação que nenhuma criatura nos céus, terra ou embaixo da terra podia tocar. God no livro. made it so complicated in such a way that only one person could solve that problem. Deus fez tão complicado de uma forma que tinha uma pessoa só que podia resolver esse problema. And that person was the lamb that was slain. E essa pessoa era o cordeiro que foi morto. You have to understand Você tem que entender the importance a importância of the sacrifice of Jesus do Christ. sacrifício de Jesus The Cristo. sacrifice of Jesus O sacrifício que Jesus made him worthy fez ele to digno answer every question of this life. para responder toda Every pergunta dessa question terra. of the life of man. Toda pergunta da vida do homem. Every question of the crisis that book caused in heaven. Resposta para toda a crise que aquele livro causou. God made Jesus the only answer to the problems on heaven and on earth. Deus fez Jesus o único para ter as respostas dos problemas na terra e no céu. Come on, somebody praise Jesus this morning. Alguém louva Jesus essa manhã. I wish you could read the chapter 5 of Revelation. Eu queria que você pudesse ler o capítulo 5 de Apocalipse. See the problem. Ver o problema. See the greatness of the problem, the greatness of the crisis. Ver a grandeza da crise. God put himself in that crisis. Deus se colocou naquela crise. How come God put himself in a way that he could ask a question in heaven? Nobody in heaven can solve that problem. Como que Deus se colocou numa crise que ninguém no céu podia resolver? No one in heaven. Ninguém nos céus. No one on earth. Ninguém na terra. No one under the earth. Ninguém debaixo da terra. God said only one person can solve it. Deus diz, tem só uma pessoa que pode. I have that person. E aquela pessoa, I made him worthy. eu fiz ele digno. Now, the importance today is for you to understand the sacrifice of Jesus. A importância de hoje é você entender o sacrifício de Jesus. Because Jesus earned something with his sacrifice. Porque Jesus ganhou algo com o seu sacrifício. The Bible says that God gave him a name A Bíblia diz que Deus deu a ele um that nome is above every name que está sobre todo o nome. on heaven, Sobre os céus, on earth, na and terra under the earth. e debaixo da and terra. even every name we will have to E confess todo nome terá que confessar that Jesus Christ is Lord que Jesus Cristo é Rei, for the glory of God the Father. para a glória do Deus Pai. So Jesus earned something. Então Jesus ganhou algo. But in order for him to earn this Mas para ele conseguir conquistar isso, worthiness, e essa coisa, dignidade, essa dignidade, he had to die. ele teve que morrer. When the elder answered John, Quando o ancião respondeu a João, he says like this: the Lion of the tribe of Judah, the root of David, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, he triumphed, he overcame. ele venceu. Do you know why he overcame? Você sabe como ele venceu? He overcame dying. Ele venceu morrendo. We are talking about Jesus. Nós estamos falando de Jesus. When the court of heaven says you are worthy, Quando a corte dos céus diz que você é digno, the court of heaven is making a declaration based on the sacrifice of the lamb. a corte do céu está fazendo uma declaração baseada no sacrifício do cordeiro. He conquered because he was slain and paid the price no one could pay. Ele conquistou porque ele morreu e pagou um preço que ninguém podia pagar. Because everyone lacked the quality of what he had to offer in his death. Porque todos faltava a qualidade daquilo que ele poderia oferecer através da sua morte. And I'll tell you what quality is that. E eu vou te falar qual qualidade é essa. Because in the first book of Peter, Porque no primeiro livro de Pedro, chapter 1, versículo 1, the verse 18, verso 18, actually, it's not 2 Peter. 2 Peter 1, verse 18. 1 Pedro
I'm sorry, As- é 1 Pedro mesmo. Just make sure I'm in the right place here. 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. Just one second, let me get my Bible here because I'm looking at the phone, and the phone sometimes leaves us. And my Portuguese Bible is home today. I want to talk about the verse that says that we were bought not with silver or gold, Eu vou falar sobre o versículo que fala que nós fomos comprados não com ouro e prata, but with the precious blood of Jesus. mas com o sangue precioso de Jesus. That's what's in Peter 1:18 that I didn't find here. To take that book and open its seals had to be someone who shed his blood. Para pegar aquele livro e abrir os seus selos, tinha que ser alguém que derramou sangue. But not every blood, not any blood, Mas não todo, qualquer sangue. but the blood, the holy blood of the Lamb of God without blemish. Mas o sangue santo do Cordeiro de Deus sem mancha. To take that book and break its seals, Para pegar aquele livro e quebrar os seus selos, you had to be worthy. você tinha que ser digno. Your blood had to be worthy. O seu sangue tinha que ser digno. And you had to shed that blood. E você tinha que derramar aquele And sangue. here is the worthiness of Jesus Christ. E aqui está A a dignidade. dignidade do Senhor Jesus He Cristo. was slain. Ele foi morto. He shed his blood. Perdeu o seu sangue. And his blood made him worthy. E o seu sangue fez ele digno. Nobody says amen. Ninguém pode falar isso. Ninguém fala amém. Vocês têm que falar amém, irmãos. Come on. Jesus amado. Me ajuda a pregar, gente. Alguém glorifica o nome de Jesus aí, que eu estou falando do Somebody sangue give dele. glory to God. Come on, church, help me. You are worthy because you were slain. Você é digno porque você foi morto. Without being slain, he would not have become worthy. Se ele não fosse morto, ele não seria digno. Because without being slain, he could not publish his blood. He could not bring his blood out. Se ele não fosse morto, ele não podia tirar o seu sangue para fora. You have to bring his blood out. Ele tinha que trazer o seu sangue para His fora. blood had to be available O sangue dele tinha que estar disponível to be applied anywhere else. para ser aplicado em qualquer lugar. Jesus said, I have a pure blood. Jesus disse: eu tenho sangue puro. I'm going to die. Eu vou morrer. I'm going to shed my Eu blood. vou derramar meu I'm sangue. going to put my blood out. Eu vou colocar meu sangue para fora. I'm going to make my blood available. Eu vou fazer meu sangue disponível. I'm going to burn you can use my blood later. Você pode usar meu sangue depois. I earned the privilege and the power to open that book Eu ganhei o privilégio para abrir aquele livro because I made my blood available. porque eu fiz meu sangue disponível. So now I can pay the price for opening the secrets of the lives of men. Agora eu posso paguei o preço para receber o poder para abrir sobre os segredos dos homens. There was nobody in heaven who had such a blood. Não tinha ninguém nos céus que tinha um livro There was desse. nobody on earth who had such a blood. Não tinha ninguém na terra que tinha um sangue There was desse. nobody under the earth who had such a worthy blood. Não tem ninguém debaixo da terra que tinha um sangue precioso como esse. The chapter says that with his blood O capítulo diz que com seu sangue he bought ele comprou for God para Deus people pessoas from every nation, de toda nação, language, língua, tribe, tribo and tribe. e tribo. He bought the people Ele comprou o povo with his blood. com seu sangue. What we have here is the currency of heaven. O que nós temos aqui é a moeda dos céus. In the spiritual world, you have to buy stuff. No mundo espiritual você tem que comprar as coisas. God had to pay for our lives. Deus teve que pagar por nossas Now look vidas. at this. He created us. Ele nos criou. Now he has to buy us back. Agora ele tem que nos comprar de volta. And the price was not a small price. E o preço não foi um preço pequeno. The price was the pure blood of his son Jesus. O preço foi o sangue puro do seu filho And Jesus. that blood we have no power. E sem aquele sangue nós não temos poder. That blood we had no power. Aquele sangue nós não temos poder.
Aquele sangue não teria poder. Aquele sangue não teria poder. If that blood was contained in his body. Se aquele sangue ainda estava dentro do corpo dele. That blood had to be shed. Aquele sangue teve que sair. Had to be shed. Teve que sair. Had to be exposed. Ser exposto. Had to be poured on earth. Derramado na terra. Jesus made that. I said, I have the blood. Jesus disse, eu tenho sangue, But also I'm going to shed this blood. mas eu também vou derramar esse sangue. I will die. Eu vou morrer. Not even God Nem Deus could buy podia comprar anything qualquer coisa without this blood exposed. sem esse sangue exposto. Not even God Nem Deus could buy us back podia nos comprar de volta with this blood not being shed. sem esse sangue ser derramado. Look, human history is mixed with blood. Olha, a história humana é misturada com sangue. All the time. Todo o tempo. We are trying to save blood, which is life. A gente tenta ver sangue, que é vida. And God said, E Deus diz, it's true. é verdade. Even me, Até eu, to save life, para salvar I a had to vida, give blood. eu tive que dar sangue. To save life, Para salvar I a had to vida, give blood. eu tive que dar sangue. He had to shed his Ele blood teve que derramar seu sangue to save lives. para salvar vidas. Because blood is the currency of heaven. Porque o sangue é a moeda dos céus. Come on, church. This is not an easy thing. Isso não é uma coisa fácil. Remember, I started this preaching talking about that complicated book. Lembra que eu comecei a pregar falando sobre aquele livro complicado? That chaotic book. Aquele livro caótico. That situation in heaven that nobody could even look at the book. Aquela situação que ninguém podia nem olhar para o The livro. problem of sin. O problema do The pecado, problem of corruption. da corrupção, The problem of death. o problema da It's morte, such a problem é que é um problema in heaven. no céu. It's such a problem É um problema that nobody can solve that problem de uma forma que ninguém conseguia if you resolver cannot isso. look at the book. Não conseguia nem olhar para o If livro. you cannot touch that book, Se você não pode tocar no livro, you cannot solve that problem. você não pode resolver esse problema. And the only person who could solve that E a problem única pessoa que conseguia resolver esse problema is the one who shed his blood. é aquele que derramou o seu sangue. Somebody just praise Jesus with me now. Alguém glorifica Jesus Just agora because he comigo shed his blood. por causa do Just seu because sangue. you shed your blood. Porque você derramou seu sangue. You shed your blood. Você derramou seu You sangue. poured your blood on earth. Você derramou seu sangue na terra. And then you had to, and then you were able to buy us back. E aí, com isso, você conseguiu nos comprar de volta. Can you say God bought us back? Você pode falar, Deus nos comprou. Look, we were not free, Nós não estávamos livres. and we were not worthless. E nós não éramos dignos. We were not worthless. Nós não éramos dignos. Nós não éramos indignos. Nós não éramos indignos. Nós não éramos sem valor. We didn't have. We were not worthless, because He had to pay a high price for us. Porque ele teve que pagar um alto preço por nós. Even in sin, we were very valuable. Até no pecado a gente valia muito. He had to pay a high price for us. Ele teve que pagar um alto preço por nós. Even God had paid the price. Até Deus teve que pagar. Even God had to pay the price. Até Deus teve que pagar o preço. Even God, to have something back, had to pay for it. Até Deus, para ter algo de volta, ele teve que pagar por aquilo. There had to be a currency in the hands of God. Isso é uma moeda nas mãos de Deus. There have to be. Isso tem que ser uma moeda nas mãos de Deus. He had to have a currency in his hand. Ele tinha que ter uma moeda em suas mãos In order to buy us back. para poder nos comprar de volta. And Jesus provided that currency. E Jesus proveu aquela moeda. Come on, church. Come on, church. The most powerful mystery of this
O mistério mais poderoso disso is the worthiness of the blood of Jesus. é a dignidade do sangue de Jesus. Nobody had that blood. Ninguém tinha aquele sangue. And he gave that blood. E ele deu aquele sangue. Now, you know what happened? The Bible says that he bought. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Que ele comprou. Jesus bought Jesus comprou people. pessoas. Come on. Sometimes we feel worthless. Algumas vezes nos sentimos sem valor. Sometimes we feel we are not much. Nós sentimos que a gente não vale. Sometimes we feel so bad, we feel so A worthless. gente nos sente tão mal, sem valor. And we have no idea the high price God had to pay for us. E a gente não tem ideia do preço tão alto que Deus teve que pagar por God nós. saw the value in us Deus viu valor em nós. that He had to provide one person Que Ele teve que prover uma pessoa with such a blood com um tal sangue that He would shed that blood que Ele ia derramar aquele sangue and put a currency in the hands of e God. colocar uma moeda nas mãos de Deus. That God could use that Que currency Deus pode usar aquela moeda to pay for people. para pagar por pessoas. I feel very worthy this morning. Eu estou sentindo muito I feel digno. very valuable this Eu me morning. sinto muito valoroso essa manhã. Even I'm not doing anything to be worthy. Eu não estou fazendo nada para ter In valor the eyes of God, nos olhos de Deus. just to be His creation, Só de ser sua I criação, was lost in sin. estava perdido no pecado. God found valuable to pay such a price for us. Deus achou valioso pagar tal preço por nós. So blessed be the name of God. Então louvado seja o nome de Deus. So God had to buy us back. Então Deus teve que nos comprar de volta. He bought us back from the hands of Satan Ele nos comprou de volta das mãos de Satanás through the sacrifice of Jesus. através do sacrifício de Jesus. And the court of heaven was saying very loudly, E a corte do céu estava falando bem alto. "You are worthy. Tu és digno. You are worthy. Tu és digno. The Lion of the tribe of Judah. O- You are worthy." O leão da tribo de Judá, tu és digno. And the reason you are worthy is because you died. A razão que tu és digno é porque você morreu. And in dying, E em morrer, you shed your blood. você derramou seu sangue. Because your blood had to be Teu exposed sangue teve que ser exposto on the dirty earth of Jerusalem. naquela terra suja de Jerusalém. So, over that dirty earth Sobre aquela terra suja came the blood of Jesus. veio o sangue de Jesus. The same way the blood of Jesus came over me and over you. Do mesmo jeito que o sangue de Jesus veio sobre mim e sobre você. And when the devil look at people Quando o diabo olhou para pessoas and he sees the corruption e ele vê corrupção, and he sees the evil, ele vê a the maldade, same evil that in his heart a mesma maldade que no coração he sees dele. in people, Ele vê nas pessoas then he owns people. e ele domina as But pessoas. when the devil sees the blood of Mas a people, quando o diabo vê o sangue, he cannot see the evilness anymore. ele não consegue ver a maldade He mais. cannot relate to that person anymore. Ele não consegue trazer coisas sobre aquela pessoa mais. Because now he sees the price that God paid for us. Porque agora ele vê o preço que Deus pagou por And he nós. says, "This one is not mine. I can't touch this one. Esse não é This meu, one eu is não not posso mine. I tocar. can't touch this one. This Esse eu não one, posso. this one belongs to him. Esse Come on, pertence a God. ele. God. There was the revelation Essa foi a revelação that I had que eu tive as I was praying, enquanto eu estava orando. and God brought this text to my E mind. Deus trouxe esse texto à minha mente. He said, "Do not forget that my son is worthy." Disse: não esqueça, o meu filho é digno. He became worthy. Ele se tornou digno. The only way he became worthy is Único- because he died.
Um dia que ele se tornou digno é porque ele morreu. There's no way you can expose your blood Não tem como você expor teu sangue if you're not being hurt. se você não está sendo machucado. You have to be hurt Você tem que ser machucado to expose your blood. para expor teu sangue. And Jesus knew, E Jesus sabia, in order for him para ele put his blood para ele colocar o seu sangue in the very hands of the Father, nas mãos do Pai, he had to die. ele tinha que morrer. Because when we watch Mel Gibson's film, Quando assiste o filme do Mel Gibson, Paixão de we, Cristo, we, we see the blood of Jesus going through his body outside, nós vemos o sangue de Jesus correndo por sua roupa even spilling on earth. e esparramando pela terra. What we don't O realize que nós não percebemos is that the Bible says é que a Bíblia in diz the book of Hebrews no livro de that Hebreus Jesus, que Jesus, when he died, quando morreu, he went to the tabernacle of heaven ele foi para o tabernáculo dos céus and he brought e his own blood ele trouxe seu próprio sangue and offered to God e ofereceu para in Deus the tabernacle of heaven. no tabernáculo dos And céus. he came to God and E said, ele veio para Deus e disse: "Here, Father, aqui, Pai, the price you need, o preço que você precisa. you can use that currency Você pode usar essa moeda to buy them back." para comprar eles de volta. Church, oh my God. Woo! I'm trying to contain myself. Eu estou tentando me conter, My God. Because this is so powerful. porque isso é tão poderoso. Every time we have communion, Toda vez que nós participamos da ceia, we have that cup, little cup in our hands and the little piece of bread in our nós hands. temos aquele copo pequenininho, aquele pão. And Jesus said, "Do this in remembrance of me." Jesus disse: faz isso em memória de mim. What Jesus wants us to remember the most O que Jesus quer que nós lembramos, sobretudo, is the moment that he exposed his blood. é o momento que ele expôs o seu sangue. For 30 years, Por 30 anos, his blood o sangue dele was contained estava contido in his holy body. no seu corpo santo, No hurt, sem dor, no exposure. sem ser exposto. But then came the day Mas daí veio o dia that he said to the disciples, que ele disse aos "The discípulos: Son of Man o Filho do Homem will be delivered vai ser in entregue the hands of men. nas mãos dos homens. They will mock him. Eles vão zombar dele, They will hurt him. vai machucar They ele, will crucify him." vai crucificar ele. Jesus was talking about the moment Jesus estava falando daquele momento where his blood onde o sangue would be dele extracted ia ser extraído from his body do seu corpo through the hands of the man. através da mão do homem. They didn't know what they were doing, Eles não sabiam o que eles estavam but they were fazendo, they were helping mas estava ajudando to make fazer the most wonderful miracle o milagre mais maravilhoso that the universe needed, que o universo was precisava, to expose the blood, que era para expor o to sangue, put the blood in the hands of para colocar God, o sangue na mão de Deus, that God to be able to have a currency para Deus poder ter aquela moeda to buy our creation back. para comprar a criação de volta. And Jesus wanted to eternalize the moment. E Jesus queria eternizar aquele momento. He didn't give many rituals. Ele não deu muitos rituais. Christianity is not a religion of many rituals. Cristianismo não é uma religião de muitos rituais. There are two things that Jesus ordained Tem duas coisas que Jesus ordenou the Christian church to do. a igreja cristã fazer. He just ordained to baptize people, Pediu para batizar pessoas, which is very significant. que é muito significante. Because he said, when you put people on the water, Porque ele falou, quando você colocar as pessoas na água, when you immerse people quando in the você water, mergulhá-las na água, that signifies that the person is dying isso simboliza que a pessoa está morrendo like he died. igual ele morreu. And when you bring the person back from the Quando water, você levantar a pessoa de volta da água, it means that that person is being resurrected. quer dizer que aquela pessoa está sendo ressuscitada. And it is a promise E é uma promessa that I will resurrect that person que eu vou ressuscitar aquela in the pessoa last day. no último dia. So this was one of the rituals Então, that God, Esse foi um dos rituais que that Jesus Deus, ordained the church. que Jesus ordenou à But the igreja. second ritual that Jesus ordained the church Mas o segundo ritual que Jesus ordenou à igreja was to practice communion. foi para praticar a ceia. And he said E ele disse
do this Faça isso in remembrance of me. em memória de mim. That means when you have that little cup Quer in dizer, your quando você hand, tem esse copo em mãos, you remember você vai lembrar the exact time o momento exato where my blood quando o meu sangue was exposed foi exposto for you. por você. We Christians, Nós cristãos, we don't need to have many things in our mind. nós não precisamos de tanta coisa em nossas mentes. We don't have a complicated God. A gente não tem um Deus complicado. We have a simple God. A gente tem um Deus He simples. just wants us to remember Ele só quer que a gente lembre every month, todo mês, or every week, or every day, ou toda semana, ou todo dia, the moment aquele He momento shed His blood que derramou seu buy sangue us back, para nos comprar de to volta. remember us, Lembra that we belong to que Him. a gente pertence a We Ele. don't belong to the A corruption gente of this world. não pertence à corrupção desse We mundo. do not belong Nós não to the pertencemos corruption à of our corrupção own heart. do nosso We coração. do not belong A gente não to pertence the tendencies of para our as own heart. tendências da nossa We mente. do not belong to the world system. A gente não pertence ao sistema mundano. We belong to the one Nós who pertencemos shed His blood àquele que derramou seu to buy us sangue back to God. para nos trazer de volta a So we Deus. belong to God. Então nós pertencemos a Deus. Once we know that, Quando nós sabemos disso, we consecrate ourselves to Him. nós nos consagramos a Ele. Because even because He bought us, Porque Ele nos comprou. it doesn't mean that we are already in His hand. Não quer dizer que nós já estamos em suas We have mãos. to come and put ourselves in His hand. A gente tem que vir nos colocar em suas mãos. I want to ask you if you already put yourself in the hands of God. Eu vou te perguntar, você já se colocou nas mãos de Deus? If you already came to Him and said, Você já veio Ele e disse: I heard that you bought me. eu ouvi que você me comprou. Is that right? Isso é verdade? You paid a high price for Você me? pagou um preço alto por mim? I don't need to live in darkness anymore. Eu não preciso viver na escuridão mais? Is it true that I don't need to be oppressed by the devil anymore? É verdade que eu não preciso ser mais oprimido pelo diabo? Is it true that I can be healed physically? Quer dizer que eu posso ser curado fisicamente? Is it true that the blood of your son can heal my soul? É verdade que o sangue do teu filho pode curar minha alma? Is it true that I can have good thoughts now in my mind? É verdade que eu posso ter pensamentos bons em minha mente? Is it true that your blood can heal everything in me, everything? É verdade que o teu sangue pode curar tudo em mim, tudo, You tudo? can restore everything in me. Pode restaurar tudo em mim? Is it true that when you bought me, É verdade que quando você me comprou, I can belong completely to you? eu posso pertencer 100% a você? And God says, it is true. E Deus diz sim, It is é true. verdade. It is true. É verdade. God says it is true. Ele fala, é verdade. And God says, even though I did all this, Ele diz, embora eu fiz tudo isso, I have to know if you want it. eu preciso saber, você quer? I have to know if you want it. Eu preciso saber se você quer. I paid all that price. Eu paguei todo esse preço. But if you don't want it, Mas se você não quer, you'll be wasted. vai ser desperdiçado. If you don't want it, Se você não quer, we'll all be wasted. tudo vai ser desperdiçado. You know that book? Aquele livro, He's worthy to open that book. ele é digno de abrir aquele livro, Bring all the answers trazer todas as respostas and solve everything, e resolver tudo, including your life. até a tua vida. But if you don't want it, Mas se você não quer, everything will be wasted. tudo vai ser desperdiçado. You have to say, I want, Você tem que dizer, eu quero. and I want, E eu quero. and I want again, E eu quero de novo. and I want every day. Eu quero todo dia, I want every hour. toda hora, Every Sunday I todo go domingo eu quero. to your house Eu quero ir na tua casa. to say I want it. Dizer eu quero. I want it again. Eu quero de novo. I'm still battling sin. Eu ainda estou lutando contra o I'm pecado. still battling disease. Eu estou lutando contra a I'm doença. still battling all these problems. Estou lutando todas as doenças, esse problema. But I want that blood. Mas eu quero aquele sangue. I want it again. Eu quero de novo. Spill that blood Derrama esse sangue over me again. sobre mim de novo. Every time, more, Toda more. vez mais e mais. I want to be cleansed again. Eu quero ser limpo, I want to be healed again. curado de novo. I want to belong to you Eu quero again. pertencer a ti de novo. Because your blood continues O teu sangue continua. to be the currency in the hands of God. Ser a moeda nas mãos de Deus. Because even after God has bought us back, Porque até depois que Deus nos comprou de volta, we can be lost. a gente pode nos perder. We can lose ourselves again. A gente pode nos perder de novo. But you know what God says? Mas sabe o que Deus diz? He says like this. Ele diz:
Remember when I bought you? Você lembra quando eu te comprei? I bought you forever. Eu te comprei para sempre. Even when you get lost, Até quando você se you perde, can come back. você pode voltar. And you can ask me, E você pode me pedir, is still long? tá ativo ainda? Is the price still long? A preço tá ali ainda? He says, yes, it is. E ele fala, sim, está. You can turn back. Você pode regressar. If you are still alive, Se você ainda está vivo, if you're still breathing, ainda respirando, and if you still believe, e ainda você crê, I can save you again, eu posso salvar de novo, and again, e de novo, and again, e de novo, and again. e de novo. I'm sorry, but Desculpa, I'm happy. mas eu estou I'm feliz. sorry, but I have a revelation. Eu estou feliz. I'm sorry, but I'm talking about something that is not from earth. Desculpa, mas estou falando de algo que não é da I'm terra. talking about the revelation from the Word of God. Estou falando da revelação da palavra de Deus. I was praying, I was crying Eu here, estava orando e chorando aqui. and He told me these things. E ele me disse essas coisas. And of course, I had to tell you. Mas claro, eu tive que te contar. It's my privilege É meu privilégio to tell you the things that God tells me. te contar as coisas que Deus me Thanks for disse. coming today. Obrigado por vir hoje. Can you tell somebody thanks for coming Fala today? pro seu irmão, obrigado por ter vindo hoje. For coming today. Thanks for coming today. You know why? Sabe o quê? Even this week, Até essa semana, people are getting lost. pessoas estão se perdendo. People are getting confused. Pessoas estão ficando confusas. Hamas doesn't want to finish the war. Ah, mas o Hamas não quer terminar a guerra. Continue killing people. Continua matando as pessoas. The world is continue not be good. O mundo não tá bom. I don't know about, the administration. I don't Eu know. não sei sobre a administração. It's kind of confusing. É confuso. But Mas He can save me again. você pode me salvar de novo. He can renew me again. Ele pode me renovar de novo. You have no idea Você não tem ideia the power do poder of one drop of that blood uma gota daquele sangue can do pode fazer in my mind. na minha mente. It can change my thoughts. Pode trocar meus pensamentos, It can change my perspective. mudar minha perspectiva. Even Até if the situation doesn't se a change, situação não muda, you know what He does? sabe o que ele faz? Changes my perspective. Ele troca a minha He perspectiva, gives me hope. me dá He esperança, gives me faith. me dá fé. So I feel joy. Então eu sinto I alegria, have hope, eu tenho and esperança, I can fight, e eu posso lutar, and I can get into His e eu presence. posso entrar na sua presença, Because His blood porque seu sangue Makes me me a faz warrior um guerreiro. every day. I feel the grace of God over me this Eu morning. estou sentindo a graça de Deus sobre mim essa I feel the manhã. love of God for us this O morning. amor de Deus sobre nós essa manhã. It's so wonderful to celebrate such things from the Word of God. É tão bom celebrar tais coisas da palavra de God Deus. made so wonderful things. Deus fez tão coisas He maravilhosas. provided someone to open that book, Ele proveu alguém para abrir aquele livro, solve the problem, resolveu o problema, buy us back. nos comprar de volta. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Thank God. Thank God. Graças a Deus. I'd like to read Philippians 2, going to the end of this message. Philippians chapter 2. Eu quero ler Filipenses capítulo 2, chegando ao final dessa mensagem. Because in Philippians 2, we see the process Porque em Filipenses 2 nós vemos o processo through which a qual Jesus became worthy. Jesus se tornou digno. And in Philippians 2, verse 5. Filipenses 2, capítulo 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Jesus. You can read. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Who, being in the very nature of God, que
que sendo em forma de Deus, did not consider equality with God não teve por usurpação ser igual a Deus, something to be used to his own advantage. de ser algo para ser utilizado para sua vantagem, Rather, he made himself nothing mas aniquilou-se a si by taking the very nature of a servant, e tomando a forma de um servo, being made in human likeness, fazendo-se semelhante aos homens and being found in appearance as a man, e achando na forma de homem, he humbled himself humilhou-se a si mesmo, by becoming obedient sendo to obediente death, even death on a cross. até a morte e morte de cruz. So he did all these things until he exposed his blood. E ele fez todas essas coisas até ele expor o seu sangue. Now, verse 9 says, Agora, versículo 9 diz: Therefore, em- God exalted him to the highest place pelo que também Deus o exaltou soberanamente and gave him the name that is above every name, e deu um nome que está sobre todo o nome, that at the name of Jesus para que o nome de Jesus every knee shall bow, todo joelho se dobre, in heaven and on earth dos que estão nos céus e na and terra under the earth, e debaixo da terra, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, E to toda- the glory of God the Father. e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus I Pai. want you to concentrate just one phrase before we finish. Eu quero que você concentre numa frase antes de a gente terminar. The verse said that God gave him the name. E o versículo na frase que fala: Deus deu a ele um nome. God gave him the name. Deus deu a ele um nome. He didn't have the name. Ele não tinha um nome. If God give you something, Se Deus te dá algo, it's because you don't have é it. porque você não tem. The Bible says that God exalted him above. A Bíblia diz que Deus exaltou ele sobre. You can only exalt something that is on a lower place. Você só pode exaltar algo se ele está a um nível baixo. So Jesus conquered something that he didn't have before. Então Jesus conquistou algo que ele não tinha antes. This is amazing. Isso é incrível. Because Jesus being God, he was God for eternity. Porque Jesus era Deus, ele era Deus por eternidade. But now he conquered something he didn't have. Mas agora ele conquistou algo que ele não tinha. This is a mystery. Isso é um mistério. How could Jesus don't have anything? Como Jesus não podia ter algo? But he didn't have that name. Mas ele não tinha aquele nome. You know where he didn't have that name? Sabe quando ele não tinha aquele nome? Because his name could not be proclaimed Porque o seu nome não podia ser proclamado, because his blood had not been shed. porque o seu sangue ainda não havia sido derramado. You know when God published the name of someone? Sabe quando Jesus publica o nome de It's alguém? because the blood had been shed. É porque o nome foi derramado. You know when God exalts someone? Sabe quando Deus exalta It's alguém? because he made a sacrifice. É que ele fez um sacrifício. And Jesus didn't have made that sacrifice before. E Jesus não tinha feito sacrifício antes. He was God for eternity. Ele era Deus por uma But he eternidade. couldn't have the name millions of years ago. Mas ele não tinha esse nome milhões de anos atrás. But the day he was born in Bethlehem, Mas no dia que ele nasceu em he Betlehem, was preparing himself to get the name. ele estava se preparando para receber o He nome. had the body of a baby. Ele tinha um corpo de um bebê. He was growing up. Estava And crescendo. he became a man. E ele se tornou um And homem. at 30 years old, Em 30 he was anos, ready to shed his blood. ele estava pronto a derramar seu He sangue. was almost ready to get the name. Quem está quase pronto para receber o nome? He was almost ready to get the name. Ele estava quase pronto para receber o nome. Jesus only got the name above all name after he shed his blood. Jesus só recebeu o nome acima de todos os nomes depois que ele derramou seu That's sangue. why that angel called in heaven and said, "Don't weep, John, Por isso aquele anjo gritou no céu e falou: não chore, João. because there's one person, Porque tem uma pessoa, there's one lamb, tem um cordeiro. and he overcame." E ele venceu. And when he said he E overcame, ele, quando ele falou ele venceu, it's because he had already died. é porque ele já tinha He morrido. had already shed his blood. Já tinha derramado seu He sangue. had already conquered the name. Já tinha conquistado o The nome. name was given to him already. O nome já tinha sido dado. And God could use the name of Jesus. E Deus podia agora usar o nome de And Jesus. God could say now, E Deus podia falar agora: everyone who called upon the name todo aquele que clamar ao nome shall be saved. será salvo. Because the name is active now. Porque o nome foi ativo He agora. has the
pode usar o nome agora. Oh, come on, church. Oh, my God. That's why we have to say, Jesus, you are worthy. We have to sing, Jesus, you are worthy. We have to say and we have to praise the name. Come on, church. Por isso que temos que dizer que Jesus, tu és digno. Tu és digno. Exalt the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Exalta o nome de Jesus, louve o nome de Jesus. I cannot finish before saying this. Eu não quero terminar antes de dizer isso. Every religion has a name. Toda religião tem um nome. And they say the name of their founder proudly. Eles falam às vezes o nome do fundador deles, But those names mas aqueles nomes didn't have the blood. não tem o sangue. They have blood, Tem sangue, but not that blood. mas não aquele sangue. The blood, this blood Esse sangue could never buy anything. nunca podia comprar qualquer coisa. Because that blood was also corrupted. Porque aquele sangue também estava corrupto. So they have names. Então eles têm nomes. They use names. Eles usam nomes. But those names Mas aqueles nomes have no power. não têm poder. Because people don't understand why Porque as pessoas não entendem o we talk porquê so much about Jesus. nós falamos tanto de They Jesus. say like this. Eles falam assim, These Christians. esses crentes. It's Jesus here. É Jesus aqui, Jesus there. Jesus ali, Jesus here. Jesus ali, Jesus there. Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus. Why they say Por que- Jesus so much? Por que fala Jesus tanto? Because they don't understand. Porque eles não entendem. They don't understand the value Eles não entendem o valor of the blood do sangue that was shed que foi derramado in the name em nome that he earned que ele conquistou before God. diante de Deus. This is a powerful declaration. Essa é uma declaração When poderosa. God says, E Deus diz: I gave him the name eu dei a ele o nome that is above all que names, está sobre todos os that nomes, every tongue que toda língua in heaven, nos céus, on earth, na and terra under the e earth debaixo da terra shall confess confessará that Jesus que Christ Jesus is Cristo Lord é Rei, for the glory of God the para Father. glória de Deus Pai. So God exalted the name. Então Deus exaltou o nome. So God gave two things to the church, Deus deu duas coisas à igreja, which is currency que é moedas to buy. para comprar. We can buy Nós podemos agora comprar, because we have the currency. porque nós temos a moeda. First, he gave us the blood. Primeiro nos deu sangue. You cannot understand. You have to understand. Você tem que entender. When Peter and John Quando Pedro e João, they went to the temple quando eles foram ao templo, on one afternoon, numa tarde, it was 3:00 in the era afternoon. 3 horas da tarde. They went through this door called the beautiful door. Eles passaram por a Porta Formosa. There was a lame man E tinha um aleijado ali, laying there. sentado na porta. They were just passing Eles estavam by. passando por ali. But the man called out Mas o homem chamou a and eles said, give me an alms. e falou: me dá uma esmola. Give me an alms. Give me something. Me dá uma esmola, me dá algo. And John, Peter and John, E Pedro e João they look at the man olharam para o homem and they said, e eles falaram: we don't have silver. a gente não tem prata, We don't have gold. a gente não tem ouro, But we have something. mas nós temos algo. We have something. Nós temos algo. In the name Em of Jesus. nome de Jesus, Be healed. seja curado. We can buy the healing. Nós podemos comprar a cura. We have the currency. Nós temos a moeda. He gave us the Ele nos currency. deu a moeda. He authorized us Nos autorizou to use His para name usar o seu to nome expel demons, para expulsar os demônios to heal e infirmities, para curar a and enfermidade, to resurrect dead people, ressuscitar os and mortos bring life to e man. trazer vida a eles. The currency is the A name. moeda é o nome. The currency is the name. A moeda é o The currency is the nome. name. I just want to speak the name of Jesus. That's why we sing. Por isso que cantamos.
We don't sing because Jesus is a name of 5 letters. A gente não canta porque Jesus é um nome de 5 We don't letras. sing because Jesus is a short name. It's not that. It's Não not cantamos about porque é that. um nome curto, fácil. Não é por isso. We sing Nós cantamos because this name porque esse nome was the name of the person foi o nome da pessoa who took that book que pegou aquele livro from the hand of God das mãos de and Deus said, I am worthy e falou: eu sou digno. to take this book Para pegar esse livro and break its seals e quebrar os selos, because I am porque eu sou the answer a resposta all the de questions todas as of perguntas human life. dos humanos. The second currency he gave us A segunda moeda que ele nos deu was his blood. foi seu sangue. Jesus bought people Jesus comprou pessoas with his blood, com o seu sangue. and he gave us his blood. E ele nos deu o seu sangue. And he said, E ele disse: do you want to buy something você quer comprar algo from the hands of Satan? das mãos de Satanás? You want to protect your house? Você quer proteger sua You casa? want to protect your children? Proteger teus filhos? Even your finances, As your suas goods, finanças, seus bens? your days on earth? Os seus dias na terra? I have a currency to give you. Eu tenho uma moeda para te dar. My son, he shed his blood. O meu filho, ele derramou seu sangue. That blood belongs E aquele sangue to pertence his people para o seu povo. because he shed that blood Porque derramou aquele sangue for his people. para o povo So dele. his people Então o povo dele can take that blood, pode pegar aquele sangue, can believe on that blood, pode acreditar naquele and sangue apply that blood e aplicar aquele sangue sobre a vida and deles redeem everything. e redimir tudo. How wonderful is God Quão maravilhoso é that Deus He can give us a word like that? que pode nos dar uma palavra assim. Do you think I am intelligent enough to say these things to you? Você acha que eu sou inteligente o suficiente para falar essas I am coisas? just another benefactor of this. I am just another. Eu sou um beneficiante disso. I am just another one, another helpless person who just took this blood over my life, and I'm so happy. Eu sou uma outra pessoa comum que pegou esse sangue sobre mim e estou I'm feliz. just telling these things to you because you can have the same joy you can see in me today. Eu estou falando essas coisas para você tenha a mesma alegria que você vê em mim hoje. I am not acting before you. Eu não estou Sendo um ator. disfarçando, sendo um ator diante de I'm você. really happy. Eu estou feliz. I overcame my sadness. Eu venci minha I tristeza. overcame my depression. Eu venci a minha I depressão. overcame my troubles with my temperament. Eu venci os meus problemas com o meu I temperamento. overcame my trouble with my family. Eu venci os problemas com a minha família. I overcame my troubles with my history of life. Eu venci meus problemas com a minha vida de história. Applying the blood. Aplicando sangue. Applying the blood. Aplicando sangue. Applying the blood. Aplicando sangue. I discovered that I can use the blood Eu descobri que eu posso usar o sangue in my life na minha vida, and in the lives of people around me. na vida das pessoas ao meu redor. You can buy people. Você pode comprar pessoas. Not buying them to own them. Não comprar para ter elas. Buy them from the hands of Satan. Give them liberty. Comprar elas das mãos de Satanás para dar liberdade a elas. You can buy your children from the hands of Satan. Make them free. Você pode comprar os seus filhos das mãos de Satanás e libertar eles. If you become an expert on trading with the blood, Se você tornar um mestre de trocar com o sangue. if you become an expert on trading with the blood over the things that get corrupted, Se você tornar um mestre de aprender como trocar sobre sangue, sobre as coisas que ficam you corruptas, can heal stuff. você consegue curar as You coisas. can return things to normality. Você consegue transformar as coisas ao normal de If you novo. want to do that, Se você quer fazer isso, come to the altar. vem à today. frente. Come to the altar today. Come to the altar today. Venha ao altar hoje. Come to the altar today. Please, everyone, come to the altar today. Por favor, todos venham ao altar. As you come to the altar, you can cry to God. Quando você vem ao altar, você pode chorar a Deus.
You can extend your hands to God. Você pode estender suas mãos a Deus. You can cry out for the blood. Você pode clamar pelo sangue. You can ask for help for yourself. Você pode pedir ajuda para você mesmo. You can ask for healing right now. Você pode pedir cura agora. Because the same Jesus Porque o mesmo Jesus who shed his blood que derramou seu sangue 2,000 years ago, 2000 anos he's here atrás today, está aqui hoje, not shedding his blood again, não derramando seu sangue de but novo, applying the blood mas aplicando o over sangue your life. sobre a sua You can vida. ask forgiveness. Pode pedir perdão. You can ask purification. Pode pedir purificação. You can ask sanctification. Pode pedir santificação. Because he's worthy Porque Ele é digno to bring that blessing para trazer isso over your life. sobre a sua vida. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Digno é o Cordeiro que está sobre o trono. Levante as suas mãos ao Senhor Raise your hands, O Lord, and praise His name. e adore o seu nome. Praise His name as the song sings here. Adore o seu nome enquanto a música toca. I'm going to take a moment before I pray to you, for you. Eu vou esperar um momento até orar por você. I'm just going to let you pray a little bit. Eu vou deixar você orar aí onde você está um pouco. Hear this song and go to the heaven. Go to the throne of heaven. Chega ao trono dos céus. Through the song, go with the song. Vai com a música. Thank you, Lord Jesus. If you have a need, Você tem uma necessidade, just cry for the blood. só aplica o sangue. Apply the blood. Aplica o sangue. Say, Jesus, Diz Jesus, your blood seu sangue is powerful enough é poder sobre mim to give me healing. para me dar cura. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Somebody say with me, Alguém diz comigo, Jesus, Jesus, I believe you. eu acredito em Ti. I believe the provision Eu acredito na provisão of your blood. do Seu sangue. I want to receive Eu quero receber the blessings as bênçãos that you bought for me que Você comprou para mim with such a high price. com um preço tão alto. I cannot waste Eu não posso desperdiçar such a blessing. tal bênção. I cannot Eu não posso let the opportunity pass. deixar a oportunidade passar. I have a need Eu tenho uma necessidade in my soul na minha alma, for myself, para minha vida, for my children, para os meus filhos, for my spouse, para meu esposo, minha for my esposa, business. para o meu business. Jesus, Jesus, I cry out to you. eu clamo a Ti. Save me today. Me salve Bless hoje. me today. Me abençoe I hoje. want to be yours. Eu quero ser Teu. Yes. Yes, Jesus. Work in us this morning. Trabalhe em nós essa manhã. Work in us this morning. Trabalhe em nós. We are at the altar of your church. Senhor, o autor da Tua igreja. We are before you, Father. Estamos diante de Ti, Pai. These are the people you bought. Esses são as pessoas que Você comprou. So bless them today. Então abençoa eles hoje.
I apply your blood Eu aplico o seu sangue over them, sobre eles, over every head, sobre cada cabeça, and over every heart, sobre cada coração, every family, cada família, every person. cada pessoa. Receive Receba the blessings as bênçãos of the blood of Jesus. do sangue de Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Before I go on, Antes de eu continuar, as I was preaching, quando eu estava pregando, remember that God asked me to ask Him. você lembra que Deus pediu para mim perguntar para Ele? Actually, I was saying that God was asking me, Deus estava me perguntando: do you want it? você quer? So you have to answer that question. Então você tem que responder essa pergunta. Do you want it? Você quer? Do you want Você quer what God has provided? o que Deus proveu? Because if you don't, it's going to be wasted. Porque se você não quer, vai ser desperdiçado. Because He died for the whole world. Porque Ele morreu por todo mundo. But most people Mas a maioria das it's pessoas going to be wasted. vão desperdiçar. They don't want it. Eles não querem. Even it is available, Até quando está disponível, they don't want it. eles não querem. They reject Eles rejeitam the provision of God. a provisão de Deus. But I believe you are here Mas eu acredito que você está aqui because you want it. porque você quer. And God needs that answer. E Deus precisa dessa resposta. God needs to hear you say, Deus precisa escutar você falar: I want it. eu quero. I really want it. Eu realmente quero. Maybe I'm not worthy, probably not. Talvez eu não sou digno, provavelmente não. It doesn't have. It's not about my worthiness. Não é sobre a minha dignidade. You already proved my worthiness. Ele já provou o meu valor. So you shed your blood for me. Então você já derramou teu sangue por mim. I want it. Mas eu quero. If you want, Se você quer, just raise your hand like só that levanta suas and mãos say to Him, e fala a Ele: I want, Father. eu quero, Pai. I want, Father. Eu quero, Pai. Heal my family. Cure minha família. Heal my life. Cura minha vida. Heal my sins. Cura meus pecados. Heal my heart. Cura meu coração. Heal my mind. Cura minha mente. Heal my body. Cura meu corpo. Possess me. Me possua. Yeah, possess me. Me possua. You bought me. Você me comprou. So possess me. Então me possua. Have your hand on me. Tenha sua mão em mim. Own me. Em mim. Own my life. Na minha vida. Because you bought me. Porque você me comprou. So if we made this confession, Então se você fez essa confissão, I want to proclaim eu quero proclamar that Jesus que is Jesus blessing your life. está abençoando a sua vida. That His blood is touching your life. O sangue dele está tocando a sua vida. His blood O sangue dele is healing your life. está curando a sua vida. Yeah, you can believe that. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the power of the blood. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. This is not about us, Jesus. This is about you. Isso não é sobre nós, Jesus, isso é sobre ti. This is not about the church, Jesus. This is about you. Não é sobre a igreja, é sobre o Senhor. This is not about religion, Jesus. This is about you. Não é sobre religião, é sobre o Senhor. This is about the sacrifice you did. Esse é sobre o sacrifício que fizeste. This is about the blood you shed. É sobre o sangue que derramaste. Yes, Jesus. This is about you. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful moment Que momento maravilhoso before God. diante de Deus. What a wonderful moment. Que momento maravilhoso. I don't want to rush this moment. Eu não quero apressar esse I momento. want to let you enjoy Eu quero deixar você aproveitar God, Deus, the one who bought you. aquele que te comprou. I want to let you enjoy this moment. Eu quero que você aproveite esse momento. I want to let you believe. Eu quero deixar você crer. I want to let you be healed. Eu quero deixar você ser curado. Hallelujah. 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 Is God good or what? Deus é bom? Is God good or what? Deus não é bom? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
We could not do anything Nós não podíamos fazer nada for our provision, para nossa provisão, but He did everything. mas Ele fez tudo. Hallelujah. Hallelujah. Now, I want to stop the message here. I'm going to stop the music. Eu vou parar a mensagem aqui, eu vou parar a música. I want to ask you to look at me, please. Eu vou pedir para vocês olharem para mim. Every time we come to church Toda vez que nós viemos à igreja and we hear a wonderful revelation like this, e nós ouvimos uma revelação tão maravilhosa igual essa, it is good for our hearts, right? é bom para o nosso coração, não é? But we have to do something when we get out of here. Mas a gente tem que fazer algo quando sair daqui. You have to go home Você tem que ir embora with this new word of God com essa nova palavra de Deus and say, e dizer: I'm going to repeat that in my mind. eu vou repetir aquilo em minha I'm mente. going to enjoy that. Eu vou aproveitar aquilo. I'm going to take that to my heart. Eu vou levar isso ao meu coração. I'm going to believe that Eu vou crer nisso, because I need that. porque eu preciso disso. Do not forget the blood of Jesus. Não esqueça a palavra de Jesus. Do not forget there was a book. Não esqueça que tinha um livro Nobody in heaven could even look at it. que ninguém no céu não podia nem olhar para ele. And then E aí an angel says, um anjo disse: don't weep. não chore. There is one. Tem um. There is one. Tem um. He was a lamb. E ele era um cordeiro. He died. E ele morreu. And because he shed his E blood, porque ele derramou seu sangue, he can not only look at the book, ele não podia só olhar para o he livro, can take the book. mas ele podia pegar o livro. He can open the book. Ele podia abrir o livro He can bring the answers. e trazer respostas. Come on, church. You gotta go home A gente tem que ir embora and apply this blood e aplicar esse sangue to the people at your home nas pessoas na tua casa that are not well today. que não estão bem hoje. Maybe you're gonna find someone in your workplace Talvez você vai achar alguém no seu trabalho that's not well. que não está bem. A life that is being wasted Uma vida que está sendo desperdiçada. somewhere. Algum lugar. Some corruption. Alguma corrupção. Some family that has been destroyed. Alguma família está sendo destruída. In your heart, Mas no seu coração, você sabe there is a power que tem um poder. that can restore. Tem um poder That restore. que pode restaurar. Can restore any corruption. Pode restaurar qualquer corrupção. So I challenge you Então eu te desafio to believe more in the blood of para Jesus. crer mais no sangue de Jesus. It's not the power of a preacher. Não é o poder de um It's pregador. not a power of a church. Não é o poder da It's igreja. not a power of religion. Não é religião. It's the power of the blood. É o poder do sangue. It is available. It is available for everyone. Está disponível. I almost don't want to stop preaching. Eu quase não quero parar de pregar. I want to preach the whole afternoon. Eu quero pregar a mensagem. But I have to leave you. Mas eu tenho que deixar I você have to embora. let you go. Eu tenho que te liberar. So I want to bless you. Então eu quero te abençoar. Father, thank you Pai, obrigado for all your people por todo o seu povo who came to your house que veio à sua casa to receive your word. para receber a tua palavra. I bless them now Eu abençoo eles agora with faith com fé in the blood of Jesus. no sangue de Jesus. And I proclaim E eu proclamo the grace of the Lord Jesus que a Christ, graça do Senhor Jesus Cristo, the love of God the Father, o amor do Deus Pai and the holy communion of the Holy Spirit e a divina comunhão do Espírito be Santo with your people esteja com o seu povo today and forever. hoje e para sempre. And you say, E você diz: God bless you. Amen, amen, and